Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série de dimensão dos dados, né? Agora eu vou pegar os últimos que faltam. Vamos lá. Então, quem estava faltando, né? O Power BI, o Tableau, o Nine e o SQL. Então, uma característica em comum que vai acontecer aqui é que os dados eles ficam essa questão de arrays, vetores, matrizes, essa questão é mais simples, né, nessas linguagens, né, nessas plataformas, né? Quem tem um dado, um ponto de dado, um vetor, uma matriz, são efetivamente essas linguagens aqui, né, o R, o Python e a Julia. Nas demais linguagens, esses dados vão acontecer dentro de um banco de dados, dentro de uma tabela, né? Dentro de um data frame. Então, o entendimento fica mais simples, né? Não tem tanta coisa para a gente explorar. Então, esse vídeo aqui vai ser bem mais rápido. Então, ó, por exemplo, ó, vou pegar aqui o Power BI. Bom, eu carreguei lá a tabela. Como carregar, eu já tinha mostrado, né? Eu deixei aqui, ó, nessa parte aqui, ó, carregar dados dentro de manipulação de dados, tá? Então aqui dá para qualquer dúvida aí dá para dar uma olhadinha aqui, tá? Como é que carrega o dado, né? Ó. Então vai lá, pega texto CSV, carregou, né? Tá aqui, ó, substitui os pontos por vírgula, porque o CSV vem com ponto, né? Beleza? Qualquer qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários, tá? E então tá aqui, ó, Power BI. Carreguei lá, fui lá, ó, para eu gerar um valor escalar, né, um valor único, né, um valor sozinho, eu coloquei assim, ó, nova medida, digitei isso aqui, ó, tem que dar um nome. Bom, até aí nenhuma novidade. Lá a gente colocava A igual, né, X igual, né, lá nas outras linguagens, né. Então aqui também, ó. Quantidade distinta de car names, ó. Tá aqui, ó, count rows distinct, dentro aqui, ó, distinct e cars name. Ó, onde a gente já viu isso, ó, no próprio Excel, ó lá. Ó lá, contar valores, único car names, praticamente idêntico, né? Então isso me dá um valor, um valor escalar. E aí eu tenho que colocar um gráfico de cartão, que só mostra um dado. Então colocando um gráfico de cartão e uma medida, eu trago só um valor escalar. Tá? Mas tudo está dentro de uma tabela, né? As coisas não estão sozinhas assim, né? Dentro do Power BI. Então eu coloco essa medida, eu crio essa medida, mas essa medida está dentro de uma tabela, né? Ela não fica solta assim, né? Eu tenho que dizer aonde, em qual tabela que eu estou inserindo a medida. E aqui, bom, vetor mais simples ainda. Na verdade, não é exatamente o vetor, já é a própria coluna da tabela, né? Tanto é que ele coloca já o nome. Ó. Eu trago, eu vou pegar aqui, ó, do cars, Fiotank, vou gerar aqui um gráfico de tabela, coloco essa coluna aqui dentro, uma só. Ó, já apareceu o nome aqui. Né? Se apareceu o nome, você já sabe, é um data frame, né? É uma tabela. Eu posso criar uma tabela com uma coluna só. Então vou aqui, ó, nova tabela. Não tem criar vetor, por exemplo. Só tem criar tabela. Ou é medida ou é tabela. E aqui, ó, dou o nome, né? Cars vetor, aqui, ó, distinct cars name. Isso aqui vai me dar várias informações, né? São essa função aqui me dá valores distintos. E tá aqui, ó. Isso aqui é um título, tá? Eu pintei aqui, ó, é um título, tá? Esse vetor, tá? Escalar, isso aqui é um título. Você vai na configuração aqui, aqui nesse pincelzinho, põe um título. Então eu escrevi aqui vetor. Podia deixar esse título escrito numa caixinha de texto por fora também. Então tá aqui, ó, car name e os car names distintos, tá?
Ele já organizou sozinho aqui, né, em ordem alfabética. Isso é função dele. Dá para inverter essa também, deixar do Z para o A, por exemplo. Dá para deixar como no Excel. Tá? E tabela, basicamente a gente coloca mais de uma coluna. Basicamente. Na verdade já é uma tabela, né? Tá, então fui aqui, ó, pincei mais de uma, só mudei o texto aqui para tabela, pincei mais de uma e pronto, é uma tabela. Eu posso criar aqui uma tabela com mais de uma coluna. Ó, essa função summarize é como se fosse tabela dinâmica. Bom, é isso, né? Tá, não vou ficar mergulhando muito em detalhe agora, né? Só para dizer assim, ó, essa função cria uma tabela. Pode ter uma coluna, pode ter mais de uma, né? Então, a partir da tabela carros, eu vou agrupar por o tipo do carro e aqui algumas funções com agregados, né? Eu fiz aqui a função que eu mostrei aqui em cima, max engine price, ó, que ela me dá o maior preço, o maior preço do carro, o maior preço final, né? Que essa tabela tem assim, a starting price e ending price, né? Ou seja, o menor preço daquele carro e o maior preço daquele carro. Então coloquei aqui, ó. Ele vai pegar para cada tipo aqui, né? Ele vai pegar o máximo e vai montar uma tabela. Tá? Ele montou. Então eu estou sempre dentro de uma tabela, né? No Tableau, olha lá. No Tableau também vai acontecer praticamente idêntico aí ao Power BI. Olha lá. Eu venho aqui, depois que eu carrego o dado ele mostra essa tela, né? Dentro aqui dessa, depois que eu terminei de pôr o dado aqui na fonte de dados, eu venho aqui para gráficos e, por exemplo, eu criei aqui, ó. Então eu criei essa função, mesma coisa. Eu tentei imitar ali o Power BI, né? Criei aqui um max, só eu usei outra coluna, né? Max Fuel Tank Capacity. E só criei ele e joguei aqui dentro, ó. Aqui nessa caixinha aqui, ó. E joguei e apareceu. O máximo é 100. Pronto. É um valor escalar. Mas eu estou sempre dentro de uma tabela, ó, tá vendo? Ó? Essa é a tabela e eu coloquei esse valor aqui dentro. Então eu não consigo escapar de estar dentro de uma tabela. E aqui, ó, body type. Então eu pego a coluna, jogo aqui e pronto, apareceu. Praticamente idêntico aí ao Power BI, né? Apareceu aqui só os valores. Aqui, no caso, valores únicos. Ele já faz isso sozinho. Assim como no Power BI ele faz isso sozinho também. E aqui aí eu posso ir colocando dados lá dentro. Ó, por exemplo, coloquei fuel tank. Olha lá, como se eu estivesse lá na tabela dinâmica do Excel, né? Joguei aqui a fuel tank na parte de linhas, lembra? A tabela dinâmica é praticamente igual a isso. Fuel tank, body type, engine price, pinça aqui, né? Pinça aqui da tabela e vai jogando aqui. Pega e vai jogando. E ele monta aqui uma tabela. Estou dentro de uma tabela. Então é isso. É mais simples assim, né? E no Nime, ó, então, valores escalares, bom, como a gente conversou, valores escalares, vetores, eles estão tudo dentro de tabelas, então a gente basicamente tem tabelas o tempo todo. Ó, então o que eu fiz aqui? Para mostrar que só um número, por exemplo, o que eu fiz? Eu usei aqui, ó, um group by, é como se fosse tabela dinâmica, tá? Então, por exemplo, ó, group, né, aqui, group by. Então eu peguei nada, agrupei nada, por quê? Porque aí aparece um valor só. E aí eu puxei aqui, ó, no manual aggregation o carros e coloquei o que eu queria fazer. Eu queria pegar o primeiro, o último, o mínimo e o máximo. Tá? Quando é texto, né, o S é de texto,
ele vai pegar por ordem alfabética, né? Então, o mínimo é pegar o primeiro de A a Z e o máximo, o último, né? De A a Z. E vai aparecer o que está aqui, ó. Ele até coloca, dá para não colocar, mas eu deixei para aparecer aqui escrito first. Você deixa lá uma opção. Tá vendo? Ó, Maruti é o primeiro que apareceu na tabela. E o Maruti Alto é o último. Então, se a gente olhar a tabela sem fazer nada, só abrir ela, é o que está lá na primeira linha e o que está lá na última linha da tabela. E o mínimo e o máximo, né? Aí ele vai pegar por ordem alfabética o primeiro e aqui por ordem alfabética o último, né? E se eu fizer por número, né? Fiz a mesma coisa, igualzinho, só que em vez de pôr first, last, ó, eu pus mínimo, média, mediana, máximo e contagem distinta, né? Unique count, depende da linguagem, né? Unique count ou distinct count. Olha lá. Então, Fiotank, só que em vez de puxar car name, né, eu peguei uma coluna de texto para puxar, mas eu fiz a mesma coisa. Tá vendo? Então, deu 0 aqui no mínimo, média 46 e um número todo quebrado, mediana, máximo e contagem distinta lá. Então, tá vendo? Mesma coisa. Não fiz nenhum grupo e puxei várias vezes a mesma coluna e coloquei um agregado diferente. Tá? É muito semelhante a uma tabela dinâmica lá do Excel, né? E pegando vetor, né? Vetor então, tô dentro de tabela, você vê? Nós estamos sempre dentro de uma tabela. E eu agrupei. Eu também usei essa função de agrupar, ó, só que em vez de deixar ela vazia, eu coloquei aqui, ó, Fiotype e Fiotank, né? E para cada um daqueles, né, dessas combinações, eu quero quantos carros, né, quantos nomes de carros diferentes tem. Então, ó, eu tenho um carro que seja que tenha um Fiotank 35 e um Fiotype de CNG. Só tem um dele. Ó, esse aqui tem 7, por exemplo. Quanto? De 0 e diesel. Fiotank 0 e tipo diesel. Tá? Então produziu aqui uma coluna, né? É uma coluna. A gente está falando de vetor, mas vetor mesmo para valer é só nas linguagens, né? Que aqui ele dá um nome para coluna, né? Olha lá. Aqui eu fiz um filtro, né? Peguei a tabela, ó, filtro de linha e filtro de coluna. Tentei fazer bem parecido com o nosso exemplo lá do Python, né? E das outras linguagens. Ó, carname, Fiotype, Fiotank, né? É comum ser select, né? Nas outras linguagens, né? Select e esses daqui. E ó, Fiotank capacity, ó, de 45 a 55, ó, range, né? Range check. Então, ó, lower e upper, ou seja, eu quero que vá de 45 a 55, né? Na Julia é subset, né? Lá no SQL é where, né? E por aí vai. E bom, é isso, tá? Aqui o SQL também você não consegue escapar de estar dentro de um banco de dados. Aqui é o SQL Notebook, tá? Só para que é interessante que ele mostra. Você põe o código e ele mostra aqui embaixo. Mas ó, mesma coisa. Ó, select. Aí a diferença é a linguagem que eu estou usando. Mas ó, por exemplo, select 100. Eu pus aqui, ó. Quero exibir o valor 100. E ele tenta me colocar dentro de uma coluna. Tá vendo? Ele tenta colocar. E aí fiz uma outra seleção semelhante àquela. Ó, Max, Fiotank Capacity da tabela carros, from cars. Aí, ó. Se eu não der um apelido aqui, né? Se eu não der um apelido aqui para essa coluna, ele pegou daqui, ó, do Max. E jogou aqui. Deu um nome para a coluna. E criou uma tabela, criou um data frame. Então não tem jeito. Aqui você não consegue escapar de estar dentro de uma tabela. Ó, vetor. Ó, select, distinct, ó lá. Estou tentando imitar aí para ficar parecido, né, com os códigos que a gente fez nas outras linguagens, ó. Então, distinct,
field type da tabela carros, ó, mostrou aqui. Aí, ele deu um título aqui, deu um nome para coluna. Então eu estou dentro de um data frame, eu estou dentro de uma tabela, né? Aqui, carros, né, nomes distintos de carros. Aí, ó, distinct, nome de carros, apareceu vários. A gente já sabe, são 199, né? Aqui, uma tabela, só selecionei mais de uma. Olha lá, car name, field type, field tank. E apareceu. Eu posso fazer um filtro. Tá? Select, car name, field type. Aqui é a mesma coisa, né? Car name, field type, field tank. E da tabela carros, tá vendo? Eu posso jogar aqui para baixo só para organizar, né? Ó, não tem problema, aqui tá tudo corrido na mesma linha e aqui eu estou dando espaço, não tem problema. Fica até mais legível assim, né? Então, selecionei essas três da tabela carros, where, isso aqui é um filtro, ó, olha lá. Então, where, olha lá, fuel tank capacity maior que 60 e field type igual a petrol. Aqui no caso é aspas simples. Única diferença. Essa linguagem aqui, como eu estou no banco de dados PostgreSQL, ele fica me exigindo colocar essas aspas duplas. Tá? Dependendo do banco de dados, não precisa. Tá? O PostgreSQL precisa. Praticamente é igual assim, o código SQL de vários bancos de dados SQL. É muito parecido mesmo, tem pouca variação. Né? Esse aqui, por exemplo, quando você olha isso, muito provavelmente é PostgreSQL. Né? Quando você olha essas aspas aqui. É um banco de dados free, né? Totalmente free. E, gente, é isso. Tá, deixa eu voltar aqui. Tá, então é bem mais simples, né? Você está sempre dentro de uma tabela, sempre dentro de um data frame, né? Nessas linguagens, né? E no Excel, na verdade, você tem células, né? Você tem células, você tem comportamentos. O Excel até tenta simular coisas parecidas com vetores e tabelas, mas na verdade você está sempre dentro só de uma célula, né? Então ele simula. E no R, no Python e na Julia você realmente tem esses tipos diferentes, né? Você tem um valor escalar, você tem um valor um vetor e você tem a matriz. E tem um data frame, e cada um se comporta de um jeito. Né? Então isso que eu queria mostrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários, por favor. E vamos nessa.